Livro Pelo Amor ou pela Dor, 24º capítulo, uma conversa com Henry sobre o oculto. Dorothy Ainsey estava feliz, havia feito contato com David. Pelo menos ele tem alguém com quem conversar. Dorothy sabia que seu filho estava literalmente sozinho no mundo, sem pai, sem irmãs ou irmãos. David era o último que sobrou de sua pequena família que vivia na Terra. O mesmo com amigos. Os poucos que ele tinha não eram do tipo que visitam alguém no corredor da morte. Quando deixamos a prisão, Dorothy seguiu conosco. Ela era insistente. A mãe queria que eu passasse um dia com David no corredor. Henry tem de saber como é lá. Não tenho como descrever, por favor. Ela não sabia que eu já tinha, ainda que brevemente, visitado o corredor, mas eu tive de admitir que ela teve uma boa ideia. Eu não conhecia a rotina e Henry, se iria ajudar David, precisava saber o que acontecia lá dentro. Henry concordou. Se vou dar conselhos ou até mesmo ser seu amigo, eu deveria saber do que estou falando. A primeira vez que ele disser, você não tem a menor ideia de como é aqui dentro, vou estar preparado, disse-me ele com uma voz cansada. Eu estava preocupada com ele. A experiência daquela manhã foi física e emocionalmente exaustiva. Médiuns não podiam deixar de se expor para todas as entidades, não apenas para as que estavam em comunicação com ele. E as que estavam naquela prisão eram devastadoras. Prometi a Dorothy que eu iria, mas primeiro eu quis passar algum tempo com ele. Juntos, nós dois andamos os 5 quarteirões de volta ao apartamento dele em silêncio. Quando chegamos, o médium se atirou em sua poltrona e perdeu o olhar no espaço. Esta foi difícil, disse em voz alta. Perguntei a ele se havia alguma coisa que eu pudesse fazer. Henry respondeu aos tropeços. Apenas me ouça. Eu preciso me livrar disso antes que isso acabe comigo. Há um clima pesado em todo lugar. Eu nunca senti nada assim. Você não tem ideia do frio em meu estômago. É como se tivesse uma grande pedra de gelo lá dentro. O médium errava as palavras, lembrando da manhã dentro da prisão. Há tantos deles lá, eu nem podia contar. Assassinos, ladrões e estrupadores, todos ex-prisioneiros que também morreram ou foram executados. Eles têm medo de sair de lá. São espíritos amargos, atados pelo ódio e pelo medo. Eu os vi também. Eu vi espíritos perdidos, entre aspas, com medo de sair da escuridão que construíram para si mesmos. E vi espíritos que, por causa do seu próprio ódio e infelicidade, mantinham aqueles espíritos perdidos lá. Você tem certeza de que não há nada que pode fazer para ajudá-los? Perguntou o médium cansado. Eu disse que não dependia de mim. Eles têm de querer ajuda. Nem eu, nem qualquer outro guia pode se impor para eles. Nós estamos prontos, mas eles também têm de estar prontos. Henry queria saber por que aqueles espíritos ficavam ao redor da prisão em que eles haviam sido presos.
Nem todos os prisioneiros ficam assim como eles, expliquei. Nem todo preso se agrega a essas alas. As entidades de Terriel podem ser divididas em duas facções: os não preparados, que morreram com ódio. Eles deixaram seu corpo físico, ignorando sua espiritualidade e sem saber do significado de seus atos. David pôde se tornar um deles. O outro grupo é mais fácil de lidar. Eles sabem o que fizeram, que são e não se importam. Eles se apegaram ao primeiro grupo, prendendo todos no inferno que construíram. Eu lembrei a Henry da cena no quarto de Tom. Para ele, foi há 4 meses. Para mim, foram apenas momentos. Os vultos estavam atraídos por Tom por causa de seu ódio, revolta e desejo de vingança. Eles estavam lá para recrutá-lo em sua vibração ignorante, estúpida e insignificante. Eles veem o universo dividido entre a luz e a escuridão. Esses espíritos não entendem quem eles são, os mesmos que criaram e perpetuaram a escuridão. Por não estarem prontos para entrar na luz, eles se rebelam. Na verdade, eles pensam que são deuses lutando para controlar o universo. A arrogância e a presunção desses grupos são repletas de vaidades e ego. Henry entendeu e me disse que, quando ele era mais jovem, ele leu muitos livros sobre ocultismo, mas esta foi a primeira vez que senti isso. Esses espíritos são o oculto. Eles estão no outro lado da luz e são espíritos de ignorância, ódio, vingança e mesquinhez. Alguns são idiotas na terra, os invocam pelos chamados rituais macabros. Este era um assunto delicado para mim. Algumas pessoas confundem ocultismo e espiritismo. Eu vivia explicando as diferenças. Esses babacas simplesmente se afinam com o tipo de vibração que você viu em Terriel. Quando as pessoas praticam voodoo, bruxaria, magia negra, ou seja qual for o nome que quiser dar, elas chamam essas vibrações e os espíritos que vivem ali. E esses espíritos prestam serviços. Eles ficam felizes em servir os mais baixos pensamentos e intenções negativas. Mas eles são espertos. As pessoas na Terra pensam que controlam esses espíritos com seus rituais, sacrifícios e encantos. Mas o que acontece é o oposto. As pessoas na Terra se tornam escravas desses espíritos espertos e traiçoeiros. Na verdade, acrescentei, os babacas na Terra dão poder a esses espíritos inferiores, adulando-os e alimentando seus egos. De certa forma, é como prostituição. Se não houvesse nenhum cliente, não haveria prostitutas. Se não houvesse almas na terra para adorar, reverenciar e homenagear esses espíritos levianos, talvez esses espíritos já tivessem encontrado seu caminho para fora da escuridão. Henry perguntou-me se haveria redenção para essas almas. Claro, a redenção para todos os espíritos, ainda que eles estejam travados em suas vibrações
divertindo-se e revelando sua ignorância e ego. A luz nunca está longe demais. É por isso, enfatizei, que é tão importante ajudarmos Tom e David. A vítima e seu assassino são basicamente a mesma coisa, disse eu a Henry. Nós estamos lutando para mantê-los fora da escuridão. Henry suspirou. Ele disse que estava se sentindo bem melhor e queria tirar uma soneca. Ele estava cansado e ainda tinha de trabalhar durante o turno da noite no bar. Um de seus funcionários telefonou avisando que estava doente. Estou pensando em vender o lugar, ele murmurou. Não ainda, Henry, não agora. Ele ainda tem uma serventia, aconselhei.